Salve, salve, guerreiros! Sejam todos bem-vindos. Quem vos fala é o professor Edson Moraes. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de calorimetria. Há alguns dias a gente já vem falando sobre o conceito de calor, sobre essa possibilidade da energia que se transita de um corpo para outro, que tem temperaturas diferentes. Vimos quais as principais variáveis que vão interferir nessa quantidade de calor absorvida ou cedida por um corpo, ou seja, discutimos sobre capacidade térmica, discutimos sobre calor específico, chegamos a definir, né, a equação fundamental da calorimetria e hoje em especial, fechando esse ciclo inicial, nós vamos falar sobre o princípio geral dessas trocas de calor, ou seja, quando duas ou mais substâncias interagem, né, em um recipiente hermeticamente fechado, né, em um recipiente adiabático, onde a troca se dá especificamente entre os corpos e não entre o meio externo. Como que isso é feito? Então vamos lá. Também conhecido como balanço energético, tá? Esse conteúdo. Então o que acontece quando a gente junta dois ou mais corpos que têm inicialmente temperaturas diferentes, né? Vamos entender que nós vamos juntar esses corpos em um recipiente que nós vamos denominar de calorímetro. Tem esse nome, né, por ter uma capacidade muito mais próxima do ideal. Mais para frente você vai entender o que significa esse sentido adiabático, porque não vai permitir uma troca de calor externa, tá certo? Então, muito bem. Então, esse calorímetro é o recipiente no qual não realiza, né, no qual são realizadas essas trocas de calor e que fica praticamente definido. O corpo que cede calor vai diminuir de temperatura, óbvio, e o corpo que vai receber calor vai aumentar de temperatura e acabou. Ou seja, não vai haver, né, influência do meio externo, ok? Pois muito bem. O que é o calorímetro ideal? O calorímetro ideal é aquele cuja capacidade térmica é desprezível, porque senão, concorda que esse recipiente também poderia influenciar, poderia variar, né, essa troca de calor? Então, vamos entender que o calorímetro ideal vai ser aquele em que a capacidade térmica é desprezível, ou seja, é zero. Tá bom? Muito bem. O que é o calorímetro adiabático? É aquele calorímetro cujas paredes não vão permitir a passagem de calor, né? Seja de dentro para fora, seja de fora para dentro. Edson, a geladeira funciona meio como um calorímetro? Não, né? A geladeira é um recipiente um meio, uma máquina frigorífica, né? Uma máquina térmica capaz de permitir o resfriamento das substâncias. Agora, se você estiver falando em relação a não permitir a troca de um calor externo para dentro, aí tudo bem, né? O vendedor do din-din, do gelim, do picolé no dia a dia, né, leva seus no seu reservatório, no seu carrinho, no seu isopor, essa ideia de que ali pode se transformar em um calorímetro, né? Não permitir a troca de calor, né, com o meio externo, tá bom? Então, vamos pegar aqui a nossa canetinha laser, né, para vocês entenderem como é que funciona isso aqui, ó. Então, imagine que aqui seria um calorímetro, né, ideal, adiabático, com paredes espessas, para não permitir essa troca externa. E lá dentro foi colocado uma certa massa de gelo a 80 graus Celsius, numa quantidade de água, né? Parece soar estranho quando a gente diz uma certa massa de água, né? Mas é verdade, né? Uma massa de água a 10 graus Celsius. Então, é óbvio que o ferro que tem alta temperatura vai ser a fonte térmica para a água. É lógico que o ferro é quem vai transmitir, vai trocar calor com a água. Então, aqui do lado, no diagrama, nós temos a curva de aquecimento da água, ou seja, a água vai sair de 10, vai receber calor, né? Porque com o passar do tempo, o ferro vai transitando esse calor para a água. Então, o ferro vai diminuindo de 80, a água vai aumentando de 10 até chegar em um ponto em que ambos atingem uma temperatura final. Essa temperatura é aquela que nós chamamos de equilíbrio térmico, depois de um dado tempo. Então, como que isso vai se dar? Vamos ver. Vamos ver como que isso vai se dar, tá? Então, levando em conta as características, né, do calorímetro e o princípio da conservação de energia proposto por Lavoisier, aqui vai se aplicar totalmente.
Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se conserva ou se transforma. Então a quantidade de calor absorvida pela água tem que ser exatamente a quantidade de calor cedida pelo ferro. A soma de tudo isso não pode dar um valor positivo, nem pode dar um valor negativo, tem que ser zero para poder se permitir essa troca, ok? Não pode gerar nada extra, lembra? O que um cedeu, o outro vai receber. Então a gente pode generalizar esse princípio para inúmeras substâncias, né, dentro de um calorímetro. Lá a gente pode ter 3, 4, independente, né? Então esse princípio geral dessas trocas se aplica a inúmeros corpos dentro de um sistema. Tranquilo? Deu para você compreender? É muito simples, né? Aqui você vai sempre notar que os corpos de maiores temperaturas vão fornecer energia térmica para os corpos de menos temperatura, tá? E essa conta tem que bater. Muitas das vezes a gente vai passar esse Q para o lado de cá, ele vai vir todo negativo. Lembrando que esse Q é aquela equação fundamental da calorimetria, né? Esse Q aí é aquela quantidade de calor, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Tá bom? Mais para frente, quando a gente colocar as informações voltadas para o calorímetro, aí você vai ver que a gente pode usar esse Q lá da capacidade térmica. Como, Edson? Lembra, capacidade térmica Czão é igual a Q sobre ΔT? Se a gente fizer cruz credo, o Q fica sendo Czão vezes Δθ. Czão porque quando mencionarmos calorímetro, né, o calorímetro tem uma capacidade térmica. Tudo bem, minha gente? Então, esse foi o tema da nossa aula de hoje, bem simples, bem rápido, bem tranquilo, né? O nosso próximo encontro vai ser exatamente para a gente tirar dúvidas, se é que ficou dúvidas, e resolver questões, tá? Então, até mais, um forte abraço a todos.